Boa noite, igreja. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém? Com muita honra. Hoje estou aqui para ministrar a palavra. Hoje faz tempo que dia de terça não era a pastora Fernanda, mas hoje o pastor me deu esse desafio para que a gente possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E conversando com o pastor, ele pediu, para que seja hoje e deu também, algo do que poderia estar ministrando, relacionado a estudo também, da mesma forma que a pastora vinha fazendo. E em janeiro, o grupo de intercessão, Ministério de Intercessão, começamos uns estudos. E agora nós estamos entendendo para que eram esses estudos, Vou estar falando a respeito do livro de Efésios, começando a estudar o livro de Efésios, passando alguns pontos importantes do que se trata o livro, do que ele fala. A gente já fez isso no grupo no Ministério de Intercessão e agora a gente vai estar passando isso para a igreja também. E foi maravilhoso, tem sido, Nós cada mês estamos estudando um livro, um diferente, no Novo Testamento, E tem sido realmente maravilhoso. E realmente com muito temor mesmo no coração, como sempre falo, mas hoje é um pouco diferente, um sentimento um pouquinho diferente, um pouco mais nervoso que o normal, mas é o Espírito Santo que faz, amém? Glória a Deus. Abram a Bíblia de vocês lá em Atos, no capítulo 19. Antes de falar realmente do livro, propriamente dito, vou estar falando a respeito de como ele chegou a essa cidade, e como que essa cidade se encontrava naquele momento, a passagem que ele teve lá. Então, Atos 19, ali começa a passagem de Paulo na cidade de Éfeso. Amém? Antes de ler, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero aqui te agradecer e te louvar, Pai, por este momento, Pai. Oh, Deus, que o Teu Espírito Santo tome conta deste momento, Pai. E não seja eu, mas o Senhor esteja falando, Pai, ministrando no coração de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha, Pai, com o Teu poder, com a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eis aqui, Pai. Usa-me como vaso de honra na Tua casa, Pai. E tudo aquilo que o Senhor ministrou, Pai, que possa ser ministrado também, Pai, para todos aqueles que estejam dispostos a escutar, ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a Tua palavra ela é boa, ela é viva, ela é eficaz, Pai. E é nesse poder que nós cremos, Pai, que eu realmente, Pai, o Teu Espírito Santo, Pai, tome conta de cada um que estiver assistindo este culto hoje, Pai, e tudo aquilo que é contrário, Pai, a Tua manifestação de poder, Pai, a Tua manifestação de ensino, Pai, que caia por terra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Somente aceitamos o Teu Espírito Santo neste momento, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Então, essa carta aqui de Efésios, todos sabemos, foi escrita por Paulo, e ali ele escreveu várias cartas, na prisão, e possivelmente essa é a primeira da ordem das cartas, que ele escreveu quando estava preso em Roma. E como o pastor já falou no domingo, era algo que eu ia falar mesmo, mas vou repetir as palavras do pastor. Provavelmente, Lucas esteve acompanhando Paulo, nos últimos momentos de vida dele, e possivelmente essa carta foi ditada e escrita por Lucas, ditada por Paulo e escrita por Lucas, lá em Roma, por volta aí de 60 a 64 depois de Cristo. E essa carta, ela é direcionada à igreja de Éfeso, porém, ela também é direcionada, que ele fala, os santos de Éfeso, no verso 1, e também aos santos e fiéis em Cristo Jesus, ou seja, de qualquer lugar, tendo como tema principal, a igreja, o corpo de Cristo, é a unidade cristã. Então, ela é direcionada para todo e qualquer público, não realmente direcionada apenas para a igreja de Éfeso, como foi para Filipenses ou Coríntios, Então, e o tema principal é a unidade cristã, o corpo de Cristo, Ele fala bastante a respeito disso, de como nós devemos congregar, de como nós devemos nos reunir e dar uma explicação maravilhosa do que realmente é a igreja. E aqui, pela carta, a gente percebe que não existe nenhum problema em comum nessa igreja, como em outras cartas, que ele fala, principalmente a Gálatas, Ele apenas reforça mesmo o Evangelho de Jesus Cristo e como esse Evangelho pode afetar nossas vidas, como nós devemos viver através desse Evangelho,
E como igual nas outras cartas, né, a maior expressão aqui é o plano de salvação de Deus. E aqui é esse plano de salvação a respeito da unidade cristã. O único ponto de observância que a gente percebe na carta, né, em várias passagens, que o pessoal de Éfeso possivelmente estava fazendo ali uma separação dos irmãos gentios, porque Paulo reforça bastante a respeito que os gentios e os judeus deveriam viver juntos, haveria uma promessa de reunir samaritanos e judeus. Então, possivelmente, eu creio que haveria ali um separatismo ali dos judeus com os gentios, né? Pelo tanto que Paulo reforça essa unidade na sua carta. Creio eu que o único problema da igreja poderia ser esse. Do resto, era uma igreja que realmente Paulo conseguiu fazer ali um trabalho missionário maravilhoso e eles ficaram firmes. E vamos ler lá em Atos, no capítulo 19, né? Ali quando ele chega na cidade de Éfeso, né? Um pouco antes, no capítulo 18, tem também um casal que ajudou bastante ele, muito conhecido, que é Áquila e Priscila. Eles estavam em Corinto, né? Depois eles subiram para Éfeso, no finalzinho do capítulo 18. Ali ele chega com Priscila e Áquila na cidade de Éfeso. Ele fica ali por um momento, um pouquinho de tempo, só deixam eles e ele prossegue viagem, vai para Jerusalém, vai para Galácia, para Frígia. E Priscila e Áquila ficam ali na cidade de Éfeso, tá? E no capítulo 19, pela segunda vez, ele volta para a cidade de Éfeso, dessa vez para ele fazer um trabalho missionário um pouco melhor, e ali ele fica por aproximadamente 3 anos. Ali do capítulo, no Ato 19, do 1 ao 7, vamos ler do 1 ao 7, que diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que existia o Espírito Santo. Tornou-lhe ele: em que fostes batizados então? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Amém? Então aqui do verso 1 ao 7, ele encontra esses discípulos aqui que possivelmente quando Paulo escutou, ele não se agradou, né? Porque eles disseram que nem ouviram, nem sabiam que existia um Espírito Santo. Então, a gente pode fazer uma analogia para os dias de hoje, né? Principalmente na igreja, no tempo que nós estamos vivendo, que não podemos ser igual a esses discípulos aqui, que literalmente estava alheio ao Espírito Santo, nem sequer conhecia o Espírito Santo. Eles receberam o batismo de arrependimento, o batismo de João, porém ficaram só naquilo ali. Eles ainda estavam esperando aquilo que haria de vir, que era Jesus. Jesus já tinha vindo e já tinha até já tinha ido ressuscitado e ido aos céus. E mesmo assim eles estavam ainda esperando, nem sabiam que existia o Espírito Santo. Então nós não podemos ficar alheio ao poder do Espírito Santo. Nós não podemos ficar na igreja quando está tendo culto, brincando, não prestando atenção no que o Senhor quer nos dizer. Amém? Glória a Deus. Teve um dia, eu não lembro qual dia que foi, que a Luciana enviou uma imagem no grupo, no Ministério de Intercessão, de uma frase de uma outra pessoa também, que eu não lembro o nome, né? Nem olhei o nome do cara, só olhei a frase que ele me marcou, que orar é bom, mas estar em espírito de oração é melhor ainda. Amém? Glória a Deus. Então, que nós realmente devemos não apenas orar, mas estar em espírito de oração, estar conectado com o Espírito todo o tempo, na presença do Senhor, nunca querer sair da presença do Senhor. A presença do Senhor não é só na igreja, é fora, principalmente fora dela, para que a gente possa desviar do mal. Amém? Glória a Deus. Então, que nós não sejamos igual a esses discípulos aqui, que estavam literalmente vamos dizer no popular, estava viajando na maionese, né? Eles estavam totalmente perdidos, né? Mas Paulo chegou ali e através de Paulo, Deus manifestou a sua glória, eles foram batizados e ali começou um trabalho, um discipulado com Paulo, né? Que Paulo ele permaneceu ali por muito tempo.
E ali Paulo pôde realmente discipular esses discípulos e possivelmente eles seriam uma bênção, né? Aqui a Bíblia não retrata, mas com certeza, pelo tempo que Paulo ficou ali, acredito que eles ali devem ter feito maravilhas. Amém? Glória a Deus. E do 8 ao 10 reforça ali que Paulo começou a ensinar realmente, né? Que no 8 diz, Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, debatendo e convencendo a respeito do reino de Deus. Alguns deles, porém, resistiam, se recusaram a crer, falando mal do caminho perante a multidão. Então Paulo afastou-se deles, levou consigo os discípulos e passou a ensinar todos os dias na escola de Tirano. Durou isso 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Ele começou a ensinar e mesmo assim tinha aqueles que resistiam ao Espírito Santo, que estavam falando mal, que iam contra essa palavra. Também não é diferente nos dias de hoje. Aqui Paulo pegou e se apartou deles, retirou os discípulos e foi para um local mais reservado, que essas pessoas não estavam atrapalhando. Mas hoje na igreja tem pessoas que, por mais que a gente pregue, fale aquilo que devemos fazer, como fazer as coisas, principalmente no reino de Deus, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas continuam na igreja, eles continuam na igreja, mas mesmo assim eles continuam na igreja e não aprendem. Parece que existe ali uma dura serviço, né? A palavra de Deus apenas eles ouvem, não escutam, não penetram no coração. Amém? Então que nós sejamos realmente diferentes desse povo, que nós possamos realmente ser uma igreja que vai ser luz dentro da própria igreja. É uma palavra que já foi profetizada para a geração eleita. Nós cremos nisso, amém? Glória a Deus. E continuando ali dos versos 11 a 22, ali muitos milagres são realizados através da vida de Paulo, porque todos, como ali no verso 11, né, no verso 10, um verso anterior ali, disse que todos habitavam na árvore, ouviam a palavra de Jesus. Eles estavam vindo para a cidade para realmente escutar. A palavra de Deus começou a ser propagada ali naquele meio. E muitos vieram e aconteciam muitos milagres através da vida de Paulo. Ó, no verso 11 diz, e Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que estavam possessos de espírito maligno, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Olha só, muitos, como o pastor acabou de dizer, diz uma oferta aqui, procuravam, com certeza tinham aqueles que realmente queriam buscar o Senhor, mas com certeza naquele meio, porque começou nesse tempo, e hoje tem muito mais, vinham para a presença de Deus apenas para ter algum tipo de vantagem. Está doente, está precisando de dinheiro, está com um casamento mau, e quando Deus restaura a sorte dessa pessoa, restaura tudo o que está acontecendo, ele simplesmente não vai mais na igreja, simplesmente some, vira um turista. Quando está mal novamente, vai para a igreja. Então, com certeza, muitas dessas pessoas que procuravam Paulo, procuravam saber, realmente era só por interesse, para ser curados. Só que Deus, apesar disso, usou Paulo poderosamente para manifestar a glória a Deus, a glória dele aqui na terra. Amém? Então, e no verso 13, muitas dessas pessoas viram Paulo fazendo isso através do Senhor, porque Paulo era apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Ele mesmo não se gloriava disso, porque ele realmente declarava que ele era fraco, para que o poder do Deus habitava nele. Muitos tentaram imitar, tentaram imitar esse poder, só que era um poder que eles desconheciam, um poder que eles nem conheciam. Eles nem ainda tinham aceitado Jesus, nem conheciam Jesus Cristo na íntegra, não tinha ainda um encontro verdadeiro com Jesus. Como diz aqui no verso 13, e no verso 14 diz, o que faziam isso era 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, um espírito maligno, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno dominou
2 deles e prevaleceu, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Quando isso se tornou conhecido de todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando as suas práticas más. Também muitos dos que tinham praticado feitiçarias trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, o valor chegou a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois de ter estado ali, é necessário que também eu visite Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o auxiliavam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Então, esses filhos de Seva, eles mexeram com coisas que eles não conheciam, mexeram com um poder que eles realmente desconheciam totalmente, e o espírito maligno chegou a dizer, né, que isso causou um alvoroço, que todos ficaram com medo, ficaram apavorados, como aquele espírito maligno tratou eles, e como respeitava Paulo, porque chegou até a falar: Paulo eu conheço, e ali deram uma surra neles, que eles saíram até nus. E eu já falei algumas vezes a respeito disso, né, dessa passagem aqui, mas é uma coisa muito séria mesmo, para que a gente possa tomar muito cuidado com as coisas que são de Deus. Não fazer as coisas relaxadamente na igreja, para o Senhor. Nós devemos fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor em tudo que você for fazer. Em tudo que você for fazer, não apenas nos dízimos e ofertas, ou quando você vem, só no dia que você vai pregar, você se consagra, ou algo nesse sentido, não. Em tudo que você for fazer para o Senhor, que você faça com toda a sua dedicação, com todo o seu ímpeto, a sua alma, realmente. Amém? Porque isso realmente é uma coisa muito séria. Levítico 10 conta a respeito... uma passagem bastante conhecida também, né? Os filhos do sumo sacerdote Arão, né? Nadab e Abiú, eles ofereceram fogo estranho na presença do Senhor, e o Senhor os consumiu ali imediatamente. Então, é dessa forma que realmente nós devemos ter esse cuidado. Isso é apenas um aviso para que a gente não faça as coisas do Senhor de qualquer maneira. E isso que aconteceu fez com que todos ficassem apavorados, e realmente fosse para a presença do Senhor. Porque teve alguns aqui que até aqueles que praticavam feitiçarias queimaram seus livros, porque eles ficaram mais com medo do que tinha acontecido, do que realmente vieram para a presença do Senhor por vontade. Mas de qualquer forma, o Senhor aqui, ele, através da vida de Paulo, fez maravilhas. Amém? Glória a Deus. E ali, antes dele, ele diz aqui, né, no finalzinho aqui do 21, que precisava prosseguir viagem, mas essa viagem aconteceu depois, né, porque a partir do 23 ali, tem uma passagem ali que aconteceu um tumulto ali na cidade de Éfeso, por causa da pregação da palavra de Deus. Muitos se incomodaram com a palavra de Deus, muitos se incomodaram com a pregação, com a verdade que é pregada, com a exortação, com a correção. É o que acontece também hoje em dia, não tem como fugir fazendo analogia de hoje em dia, porque realmente é o Espírito que faz, ele não tem como trazer isso para a nossa realidade, para que possa trazer uma palavra de exortação e correção, para que isso aqui sirva de lição para os dias de hoje. Porque a palavra do Senhor, realmente, quando é pregada a verdade, aquele que não escuta e não penetra no coração e não tem uma mudança de vida, aquele que vai contra essa palavra, ele de fato, ele vai contra o próprio Deus, ele se incomoda. Paulo diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 3, né, que haverá dias que muitos se incomodarão com a sã doutrina, muitos que daria até coceira nos ouvidos e procurariam mestres para a sua própria cobiça. É isso que acontece hoje. Muitos querem escutar apenas aquilo que lhe agrada, querem que dê uma massagem no seu ego, dê uma massagem na sua alma. E quando escuta a verdade, quando vem uma palavra de exortação, e ali realmente o Senhor disciplina, como o pai disciplina um filho, mete uma vara no lombo, ele fica totalmente estarrecido, fica totalmente triste, em vez de ficar alegre com aquilo ali. Não é fácil ficar alegre, mas nós devemos aquietar nossa alma e deixar o Espírito falar. Amém? Então,
esse pessoal aqui ficou com raiva da pregação de Paulo. Paulo apenas estava pregando Jesus Cristo. Só que o pessoal que trabalhava aqui, a partir do 23, né? O pessoal que trabalhava fazendo estátuas da deusa Diana, que era uma deusa aqui da cidade de Éfeso, e também, eu acho que tem um outro deus aqui que eu esqueci o nome, Júpiter também, Diana e Júpiter. Eles ficaram bravos, por quê? Porque eles ficaram com medo dessa pregação, a pregação de Jesus Cristo, abominando estátuas, né? Que o único que deveria ser motivo de adoração era Jesus Cristo e Deus Pai. Eles ficaram com medo de perder o emprego e de perder a renda tal, e causaram um tumulto gigante ali na cidade, que chegaram a todos reunirem no mesmo lugar. Muitos nem sabiam por que estavam se reunindo ali e tal. Havia uma confusão que ninguém estava entendendo muita coisa. Mas ali, a partir do verso 34, acompanha aí. Quando, porém, perceberam que era judeu, todos a uma só voz gritaram por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo acalmado a multidão, disse: Efésios, quem é que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem em que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser negado, convém que vos aquieteis, e nada façais precipitadamente. Estes homens que aqui trouxestes não roubam os objetos sagrados do templo da Diana, e nem são blasfemadores da vossa deusa. Se Demétrio, porém, e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há tribunais e há procônsules que ali se acusem uns aos outros. Se alguma outra coisa apresentais, se averiguará em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de desordem pública, não havendo coisa alguma com que possamos justificar este ajuntamento. Tendo isto, despediu a assembleia. Então, esse escrivão aqui, ele conseguiu acalmar e disse: ele não está fazendo nada demais, ele não está roubando, ele não está matando, não está fazendo nada demais, ele só está pregando a palavra de Deus. Se há alguma coisa contra, há tribunais, há justiça aqui, acusem eles diante dos tribunais. Não façamos coisa nenhuma precipitadamente. Então, aqui houve uma grande confusão apenas porque Paulo estava pregando a palavra do Senhor. E aqui termina essa segunda viagem de Paulo, essa passagem de Paulo na cidade de Éfeso. Ele deixou ali discípulos, né, para que a palavra do Senhor pudesse continuar a ser pregada, né, e prosseguiu viagem ali. Agora, vamos literalmente para o livro de Efésios. Abre lá em Efésios, no capítulo 1. Aqui o que eu quero trazer para vocês aqui, provavelmente falarei do capítulo 1 ao capítulo 3, mas de uma forma assim, trazer alguns versículos bases, alguns versículos que realmente Deus ministrou no meu coração, que para que possa nos trazer um ensinamento, uma base desse livro de Efésios. Não vou pegar aqui e falar versículo a versículo, no grego diz isso, ou traduzindo não sei o que, não há necessidade disso. Eu vou só trazer apenas, tentar trazer um ensino de acordo com a luz da palavra de Deus. Amém? E antes de falar aqui do capítulo 1 de Efésios, para você ter um entendimento, uma coisa minha, né? Isso é uma questão minha, né? Uma classificação interessante da Bíblia para você poder entender a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ali o Velho Testamento, já falamos muito a respeito do Velho Testamento, né? De Gênesis a Malaquias. Ali é a preparação, né? A preparação para Jesus Cristo, a preparação. Ali foi uma sombra das coisas que haveriam de vir, como o tabernáculo, né? Que foi feito de acordo com uma cópia do tabernáculo celestial. As ofertas, tudo apontava para Jesus Cristo, como a pastora já falou. Os profetas profetizaram a respeito de Jesus, que viria um rei que reinaria sobre todos. Amém? Então, o Velho Testamento é apenas a preparação para Jesus Cristo. E ali os evangelhos de Mateus a João, ali é a anunciação, ali onde Jesus Cristo se manifestou na carne mesmo, como homem ali, e todos puderam conhecer quem era Jesus.
Ali, então, os evangelhos podemos considerar que é a anunciação. E o livro de Atos é a história, é a propagação desse evangelho. Ali, como foi constituída a igreja e como ocorreu essa construção da igreja primitiva. Ali, as viagens dos apóstolos, né? Pedro, Tiago, João, Paulo principalmente, e seus discípulos. Então, ali eu tenho toda a propagação, toda a história da igreja primitiva. E ali as cartas, né, as epístolas, né, de Romanos até Judas, ali podemos dizer que é uma explicação daquele evangelho. Muitas coisas Jesus anunciava como mistério, e muitas dessas coisas os seus apóstolos foram reveladas para os seus apóstolos, e essas cartas foram escritas como explicação, principalmente de como viverem reunidos como igreja. E ali o livro de Apocalipse, né, que é o livro da consumação. Então, é uma classificação que eu uso, que eu achei muito interessante, que eu trouxe aqui para vocês. Então, para realmente termos um entendimento completo da Bíblia. E o livro de Efésios, ali no capítulo 1, o capítulo 1, ele fala a respeito da origem da igreja, no conselho eterno do Pai e no derramamento do sangue do Filho e o selamento da mesma com o Espírito Santo. Então temos ali os primeiros capítulos falando, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E termina ali com ação de graças e oração para que possam conhecer plenamente o poder da graça de Deus em Cristo para com os santos. Termina ali com uma oração de Paulo para os Efésios e também para todos aqueles que estiverem dispostos a ler e entender essa carta. E no capítulo 1, no verso 3, diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Esse versículo aqui muito conhecido e também muito interessante, porque as doxologias em quase todas as epístolas implicam o verdadeiro senso da graça experimentado pelos escritores e seus leitores. Quem escreveu experimentou disso aqui, não está falando de coisa vã, realmente ele experimentou. Olha o que diz Pedro, lá em 1 Pedro 1, no verso 3. Bendito Deus Pai, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da sua ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, realmente ali quem escreveu, quem está lendo, pode experimentar tudo o que está dizendo esse versículo aqui. E dos versos 3 ao 14, ainda complementando o versículo 3, do verso 3 ao 14, Paulo ali apresenta resumidamente o evangelho da graça de Deus através da obra de amor do Pai, nos escolhendo para a santidade no verso 4, para a filiação no verso 5, para a aceitação no verso 6, e para o Filho, para a redenção no verso 7, conhecimento do mistério da sua vontade no verso 9, e uma herança no verso 11. E ele também fala do Espírito Santo, selando com o Espírito Santo no verso 13, e dando uma garantia de herança no verso 14. Aqui ele fala de uma maneira brilhante, Paulo, resumindo ali em poucas palavras o evangelho da graça de Deus através da obra de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali, ele nos abençoou, como diz esse versículo, nos abençoou como lá na criação, Gênesis 1, 22, e Deus abençoou dizendo, frutificai e multiplicai, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E também como lá quando ele chama Abraão, lá em Gênesis no capítulo 12, no verso 3, né, que ele diz que abençoarei os que te abençoarem, e maldiçoarei os que te amaldiçoarem, e através de ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Aqui, tanto em Gênesis 12, quanto em Gênesis 1 aqui, que ele fala uma bênção aqui terrestre, aqui, quando Cristo vem, ele é morto por causa de mim, de você e de todos nós, e a ascensão dele para o céu, ali as bênçãos são celestiais, tudo que nós precisamos está ali, nas regiões celestiais, como diz esse versículo, ele já nos abençoou nas regiões celestiais, amém? E todas as bênçãos possíveis estão nos lugares celestiais. Lugares celestiais aqui, nesse livro, é repetida 5 vezes.
no verso 3, né, no 1:20, no 2, no 2:6, 3:10 e no 6:12. A ascensão de Cristo é o meio de nos introduzir nos lugares celestiais. A partir deste momento, nossa cidadania é do céu, como está escrito em Filipenses 3:20. Mas nós somos cidadãos dos céus, de onde também esperamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, onde nosso sumo sacerdote está presente, sempre presente e nos abençoando. E nossos tesouros são de lá, como diz Mateus 6, né, do 20 a 21, para não ajunteis tesouros na terra e sim nos céus, né, onde a traça e a ferrugem não corroem, porque ali onde está o seu tesouro está também o seu coração. Ali estão nossos objetivos e nossos afetos. Colossenses 3, do 1 ao 2 disse: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, não nas que estão na terra. E também a nossa esperança. Colossenses 1:5 também diz: por causa da esperança que está reservada para vós nos céus, anteriormente ouviste dessa esperança pela palavra da verdade do Evangelho. E Tito 2:13 também diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. E também lá está a nossa herança. 1 Pedro 1:4 diz: o resultado disso é uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode ser enfraquecida. Ela está guardada nos céus para vós, para mim, para você. Tudo que nós precisamos está lá, já nas regiões celestes. Amém? E também o dom do próprio Espírito, a fonte da bênção espiritual. É uma virtude de Jesus ter ascendido para lá. No capítulo 4 de Efésios, no verso 8 diz: por isso diz, quando ele subir ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons às pessoas. Amém? Glória a Deus. Praticamente esse verso aqui, verso 3 do capítulo 1, ele resume bem todo o capítulo, toda essa introdução que Paulo dá a essa carta, falando de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, do selamento em nós com o Espírito Santo, para todo aquele que realmente aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e anda nos caminhos do Senhor. E ali ele termina o capítulo falando a respeito, orando a respeito disso que ele tinha, a respeito de tudo isso que ele falou. Muitas vezes você vê Paulo orando, intercedendo por aquele público na sua carta. Por isso que nós devemos ser intercessores. Todos nós nascemos com chamado para a intercessão. Nós devemos orar e intercessar pelas pessoas. Amém? Assim como Paulo fazia, aprender com ele como orar e interceder pelas pessoas. Amém? E vamos para o capítulo 2, ele fala do amor e a graça de Deus em nos vivificar, uma vez mortos através de Cristo. Seu propósito ao fazer isso, a exortação baseada em nossos privilégios, como construindo juntos um templo santo em Cristo através do Espírito, uma vez mortos sendo vivos novamente através de Cristo Jesus, morto para aquela vida antiga e novo para essa nova vida através de Cristo Jesus. Amém? E fazendo um templo santo para o Espírito Santo habitar em nós. E alguns versos do capítulo 2, no 5 diz assim: estamos nós ainda mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, entre parênteses. A morte espiritual é o estado do homem natural, ou não regenerado ainda nos seus pecados. Ele diz isso no verso 1. Alienados na vida de Deus e destituídos do Espírito. Amém? A morte espiritual, no caso aqui, é quando a gente não conhece ainda Jesus. Nós estamos ainda na vida de pecado. Mas quando nós somos chamados por Cristo, chamados para uma nova vida, regenerados a partir dele, nosso espírito vivifica e nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, vem do grego, estáis em estado de salvação, não meramente sois salvos, porque nós estamos no estado de salvação, mas nós não estamos literalmente salvos, porque nós aquele que aceita Jesus deve continuar no caminho dessa graça de Jesus até a volta dele, continuar santos e incorruptíveis em relação à sua palavra, no seu caminho. Amém? Não meramente sois salvos, mas passaste da morte para a vida.
João, no capítulo 5, 24, diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A salvação é para o cristão não uma coisa a ser esperada para a futura, mas já realizada. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, pois amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. A introdução incidental dessa sentença aqui é uma explosão de sentimento de Paulo, e para fazer os efésios sentirem que a graça do princípio ao fim é a única fonte de salvação. Nós estamos num processo de salvação, mas Jesus já garantiu, Deus já garantiu a nossa salvação. Basta permanecer no caminho até o fim. Amém? E aqui Paulo realmente ele expressa esse sentimento para os efésios e para todos os leitores identificar que a graça é a única fonte de salvação. Essa graça é o único caminho que pode nos levar à salvação, mas é um caminho que a gente tem que percorrer dia após dia, não apenas um dia. Como já foi falado, né, existe aí um novo evangelho, né, uma tábua de hipergraça, né, que você aceitou Jesus, você pode continuar no caminho que você quiser, uma vez salvo, jamais se perde. Não é bem assim, né? Nós devemos continuar no caminho, né? Você aceita Jesus, está em estado de salvação, porém, você tem que conquistar essa salvação dia a dia. Deus prometeu a salvação, mas se você sair do caminho dele, e na hora que ele voltar e você estiver fora dos seus caminhos, você não sobe, você desce. No verso 6, diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O ressuscitar pressupõe o despertar anterior de Jesus no sepulcro, e de nós no sepulcro dos nossos pecados. Nós estávamos nos nossos pecados, nós estávamos no lamaçal de pecado. Assim como Jesus se levantou do sepulcro, ele também nos chamou para sair desse sepulcro, para que a gente possa ter uma nova vida, e ele esquece todos aqueles pecados, ele joga no mar do esquecimento para que a gente possa viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? E nossa união com ele é a base do nosso atual, espiritual e futuro corpo, ressurreição e ascensão. Cristo Jesus, na qual ungido profeta, sacerdote e rei, é o principal pensamento dessa carta. Paulo, ele aqui, esse livro é pequeno, porém é fantástico, porque em poucas palavras Paulo consegue descrever muito bem quem é Jesus Cristo. Como muitos outros autores falaram, mas não descreveu tão bem como Paulo descreve. E é fantástico, porque realmente, olhamos essa carta, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala realmente muito de Jesus Cristo, de Deus Pai e do Espírito Santo. Ele reescreve praticamente a história do Evangelho, fazendo um resumo do 1 ao 3. E, na outra metade do livro, do capítulo 4 ao capítulo 6, ele fala a respeito de como esse Evangelho pode afetar a nossa vida, de como nós devemos viver através desse Evangelho. 2, no verso 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse é um versículo bem polêmico, né, que dá bastante discussão, mas podemos dizer assim: porque ilustrando as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade. No verso 7 diz isso, um verso antes do 8. E a saber, o ato de crer, ou simplesmente fé. Deus nos justifica, ou seja, o crente não pelo mérito da sua crença, mas sim daquele em quem ele acredita. A fé vem pelos meios de que o homem deve se valer, a saber, ouvir a palavra de Deus, embora a bênção seja inteiramente de Deus. 1 Coríntios 3, dos versos 6 ao 7 diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Romanos 10, 17 que eu citei aqui, ele diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Preste atenção que ouvir está duas vezes, ele citando duas vezes. Ouvir é você ter o hábito de leitura da palavra de Deus. Não meditar apenas, é ler, para que os seus ouvidos escutem o que você está lendo. E, novamente fala, ouvir a palavra de Deus, e nunca deixar de ouvir pregações. Amém? Por isso é importante, como o pastor já falou aqui, que todo culto é importante, todo culto é especial. A palavra de vitória já foi liberada, mas você não pode perder essa palavra, você não pode perder. São só 3 cultos na semana, são só essas 3
palavras. Então, você realmente não pode perder nenhuma palavra. Além de ouvir, que é você ler e escutar o que você está lendo da sua Bíblia, é você também ouvir a palavra, a pregação da palavra de Deus. Amém? E todo a colheita vem do Senhor, como citei aqui, que ele cita lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, dos versos 6 ao 7, né? Deus é que dá o crescimento. Nós plantamos, nós regamos, mas Deus é que vai dar o nosso crescimento. Amém? E graça é o que nos leva a Deus. É o plano ao plano da sua salvação. Entenda como um caminho que nos leva a Deus. E a fé é algo que faz com que você chegue a essa graça. O dom de Deus é a fé, que é renovada todos os dias através da sua palavra, ouvindo, lendo e meditando nela. Graça é tudo que nós precisamos, é tudo que Deus nos deu, mas nós não merecemos. Nós não merecemos essa graça, mas Ele nos deu. Ele nos deu essa graça que agora é o único caminho, é o único meio de salvação para que a gente possa ser salvo. Percorrer esse caminho chamado graça todos os dias. Só que a fé é utilizada para isso. E essa fé não vem senão realmente escutar, ouvir a palavra de Deus e meditar nela. Entenda dessa forma, para que você realmente possa entender esse versículo no verso 8. Amém? E no verso 14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ele sozinho e ninguém mais. Aqui ele já está citando a respeito que havia uma separação entre gentios e judeus. Entenda, gentios, todos os não judeus, inclusive nós. Então, ele sozinho, ninguém mais, ele derrubou esse muro, essa separação que havia. Por isso que eu falei que se haveria algum problema na igreja de Éfeso, o problema era esse. Uma separação, um exclusivismo dos judeus com os não judeus, com os gentios. Um preconceito, vamos dizer assim. E existia uma barreira que separava gentios e judeus, de onde surgiu as duas casas de Israel. Essa barreira foi facilmente retirada por Deus através de Jesus no momento e na hora certa. Não demorou demais e nem foi um tempo muito curto. Veio na hora certa. Jesus derrubou essa barreira na hora certa e não há mais separação. Como não há mais separação para que nós pudemos adentrar no Santo dos Santos, que o véu foi rasgado, também não há mais separação entre povos. Todos nós, aquele que aceitar Jesus Cristo, realmente pode viver em comunhão com os outros irmãos. Não importa se é gentil, se é romano, se é grego, se é judeu. O importante é ter um coração disposto a aceitar Jesus e a sua palavra. No verso 21 diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Bem ajustado, exatamente como tem que se encaixar. Tudo é encaixado por Deus, tudo é bem encaixadinho. Deus não deixa nada fora do lugar. E está crescendo continuamente. Um pensamento adicional é acrescentado à ilustração do edifício. A igreja tem um crescimento de organismo vivo, não um mero aumento de um edifício que cresce na vertical. 1 Pedro 2,5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Esse edifício não cresce apenas na vertical como edifício, mas também na horizontal, porque na vertical nós temos comunhão com Deus e na horizontal nós temos comunhão com os irmãos. Amém? E santuário como sendo a habitação do Senhor, no verso 22. Aí ele termina esse capítulo 2. E o capítulo 3 fala a respeito do seu ofício apostólico para dar a conhecer o mistério de Cristo revelado pelo Espírito Santo. Assim ele ora que, pelo mesmo Espírito, possam compreender o vasto amor de Cristo. Ele ora para que todos aqueles que estiverem lendo essa carta, eles possam ter o mesmo Espírito e compreender tudo o que ele está dizendo. Assim põe fim à primeira parte do livro. Como o primeiro capítulo tratou do ofício do Pai, o segundo do Filho, este trata do Espírito Santo do Senhor. E no verso 4 do capítulo 3 diz assim: pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo.
Paulo, de maneira implícita, diz profundamente como são os mistérios dessa epístola. O caminho para compreendê-las é lê-la. Lá também em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, ele diz que toda a palavra é inspirada. Toda a escritura é inspirada e é boa para correção, para entendimento, para a justiça. Então, toda a escritura, ela é inspirada no Senhor. E nós devemos ler, realmente, para que a gente possa entender, ler e escutar essa palavra, que a gente vai ter o entendimento do Espírito Santo, mas não ler como um livro qualquer. Realmente, você, quando vai ler a Bíblia, você ora antes para que o Espírito Santo possa te revelar aquilo que você está lendo, aquela passagem que você está lendo, não como uma mera leitura, mas realmente como a palavra de vida. Amém? Glória a Deus. Então você ora para que Ele possa revelar aquilo que você precisa, não aquilo que você quer naquele momento, para que realmente Ele venha te exortar, te revelar algo novo. Então, por isso que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E Paulo também diz, eu acho que é 2 Coríntios 3, se eu não me engano, 3, eu acho, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa palavra aqui, isso aqui, se eu não tiver o entendimento do Espírito, ela vai morrer, simplesmente isso. Por isso que todos os dias a gente lendo aquele mesmo versículo várias vezes, o Senhor, quando a gente tem o entendimento do Espírito Santo, vai trazer algo novo para nós, vai revelar alguma coisa nova para nós, mas nós temos que estar dispostos a receber isso. Não adianta nada a gente ler de qualquer forma, que vai ficar meramente nas palavras e não vai adiantar de nada. E dessa forma podemos ser capazes de entender. E o mistério é o próprio Cristo que se revelou a todos aqueles que o aceitarem. No verso 6 diz, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aqui ele introduz novamente os gentios, para que eles realmente possam entender. Eles também fazem parte dessa herança, eles também são coparticipantes de tudo isso que vocês estão participando. Propósito divino de tornar os judeus e os gentios uma coisa inteiramente nova. A igreja, que é o seu corpo, formada com o batismo do Espírito Santo, na qual a distinção terrena entre judeus e gentios desaparece. Não há mais distinção terrestre entre judeus e gentios. E o mistério da igreja foi predito por Cristo. Mateus 16, lá no verso 18, um pouco antes, eu acho, no verso 16, é aquela confissão de Pedro, que Jesus pergunta, quem vós achas que eu sou, E Pedro, ele responde, com toda a autoridade, fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Cristo fala para ele, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelou para você, mas foi meu próprio Pai que estás nos céus. E digo mais, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Glória a Deus. Então, Cristo, ele falou a respeito da igreja, ele apenas não explicou. Não foi explicado por Cristo o que seria essa igreja, como seria formada essa igreja. Por isso nós temos ali a igreja primitiva a partir do livro de Atos. Amém? Glória a Deus. E os detalhes referentes à igreja, em relação à doutrina, posição, andar e destino do corpo, foram comissionados a Paulo e seus companheiros. Ele fala, santos apóstolos e profetas, no Espírito, no verso 5. Então, tudo aquilo que foi revelado através do que a igreja, de como nós devemos viver, de como nós devemos reunir, foi revelado aos apóstolos. Foi predito por Cristo, mas revelado através do Espírito Santo para os apóstolos, para Paulo, para Pedro, para Tiago. Por isso que também citei que as cartas e epístolas é uma explicação do Evangelho, de como nós devemos viver reunidos no corpo de Cristo. Ele cita, a igreja é o corpo do Senhor, realmente é o corpo de Cristo. Nós formamos esse corpo, os membros, amém, glória a Deus, e Cristo é a cabeça da igreja, amém? Então, isso realmente não tinha percebido, já tinha lido várias vezes esse versículo, e também, como já falei, foi feito o estudo no Ministério de Intercessão, mas não dessa forma aqui. Aqui eu cavei mais um pouco, para que a gente possa ministrar aqui, e eu não tinha prestado atenção nisso ainda, nesse detalhe aqui ainda, e eu fiquei maravilhado com o que Deus pôde nos mostrar, amém?
E no verso 10 ele diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Pela igreja. Paulo deixa bem claro que é através da igreja que Jesus é manifestado. Então, é pela igreja. Aqui, um aviso para aqueles que são até esqueci a palavra, aqueles que não precisam congregar, né? Que eu posso congregar na minha casa mesmo. Paulo afirma aqui que através da igreja, é somente através da igreja que ele é manifestado. Através da igreja, através do seu corpo. Não existe congregação fora do corpo. Membro fora do corpo morre. Então, não existe. Amém? Glória a Deus. Aqui ele deixa isso bem claro. E ele termina esse capítulo fazendo uma oração. E eu quero citar aqui o verso 20, que a pastora na sua oração citou, Efésios 3:20, que Deus é infinitamente poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Muita gente cita e para até aí, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço ou eu posso fazer, o que ele pode fazer. Muita gente para na metade desse versículo, né? Deus é poderoso, vai fazer. O problema é a outra metade, né? De acordo com o poder que nós opera. Então, esse poder vai de acordo com o tanto que nós buscamos ele, o tanto que nós estamos o adorando, o tanto que nós estamos buscando ele através da palavra, da oração, principalmente do serviço no reino de Deus. Então, ele cita isso na oração para que realmente a população, o pessoal da cidade de Éfeso, possa compreender que realmente nós não somos nada sem ele, tudo vem através dele. Nós podemos fazer, nós somos apenas um instrumento nas suas mãos, amém? E esse poder vai ser definido de acordo com o tanto que nós buscamos ele, o tanto que nós estamos o adorando, se realmente nossa adoração é genuína ou não na igreja. Amém, glória a Deus, porque nem todo aquele que levanta a mão para o céu, que chora, que canta na igreja, que diz na pregação glória a Deus, aleluia o tempo todo, nem todo é convertido, nem todo é um verdadeiro adorador do Senhor. Ali apenas está expressando algo para fora, mas nada mais do que isso. E no seu interior, nada passa, não passa de um mero espectador ali, que apenas está assistindo, mas não está compreendendo nada da palavra do Senhor, amém? Então, que nós realmente, através desse livro, nós possamos compreender como Jesus, ele é grande na nossa vida, como Jesus manifesta o seu poder na nossa vida e na vida daqueles de todos que estão disponíveis para estar na tua presença, amém? Glória a Deus. Hoje foi até aqui. Pretendo continuar